prazer estar aqui com vocês. Eu acho que em algum momento da vida, né, de todos nós, você descobre a sua facilidade na vida, a sua vocação. E eu já trabalhei, nossa, eu trabalhei como responsável de time esportivo, trabalhei em fábricas, linhas de produção, trabalhei na roça, trabalhei em banco durante muito tempo. E eu descobri, com 60 anos de idade, que a minha facilidade é fazer divulgação científica. Eu acho que a ciência, ela nos encanta e ela acaba criando um nicho assim, né? Os seus amigos, as pessoas que te seguem, eles querem ficar antenado ali perto de você, porque sabe que alguma coisa você vai repassar, você vai aprender e vai repassar. E é uma felicidade muito grande estar fazendo isso com vocês periodicamente. E hoje nós vamos falar sobre iridologia, como a Érica já adiantou, só que de uma forma muito mais prática. O que que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês alguns sinais na íris, e esses sinais, eles correspondem a alguma patologia, a alguma dificuldade metabólica, né? E alguma doença estabelecida, ou alguma disfunção celular que está começando e que, se não for notada, né? Essa que é a maravilha da iridologia, você consegue olhar antes, né? De criar um núcleo celular ali complicado, e a gente vai indicar para vocês quais são os nutracêuticos, os produtos da Catal, que são os mais indicados. A gente precisa voltar a nossa atenção aí para a suplementação, porque realmente está tudo muito defasado, os alimentos são praticamente carboidrato e açúcar, pouca fibra, pouca vitamina, né? Pouca energia nos alimentos, né? E muito agrotóxico e muita coisa aí que não condiz com o nosso metabolismo. Então, vamos lá, vamos entender os sinais e a minha indicação dos produtos da Catal Medic. Eu só queria pedir um favor para você, para vocês, que é o seguinte: algumas pessoas durante a live, no final da live, me perguntam qual a dosagem ideal de magnésio, qual a dosagem ideal de vitamina E, a dosagem ideal de cálcio, papapá. E aí eu costumo dizer, e vou reiterar com vocês aqui, que nos rótulos dos produtos da Catalmedic tem os produtos, as dosagens indicadas através da orientação do FDA. É aquela dosagem ali diária, né? Geralmente 100%, 70, 80, mas eu tenho, para mim não é fácil pegar uma pessoa e falar, ó, eu tenho depressão e isso e isso, eu quero que você me fala qual a dosagem ideal de magnésio, vitamina E, né? Eu tenho a minha opinião, só que eu não quero que a minha opinião entre em confronto com a opinião de um outro profissional que, de repente, talvez esteja até atendendo a pessoa. Então, fica a dica aí, vocês ajudam o amigo de vocês aqui. As dosagens, elas estão descritas nos rótulos. É a dosagem ideal, segundo o fabricante, e nós vamos discorrer hoje aqui sobre a utilidade dessas vitaminas e minerais em função do que o olho nos conta. Vamos lá, então. Primeiro, o que é a iridologia? É o estudo da íris através da análise de alterações existentes, representadas por raios, desenhos, pontos, buracos ou mudanças de cores, revelando assim estados físicos e emocionais. Primeiro você conversa com a pessoa, no nosso caso aqui, pode ser uma coisa muito mais informal. Você está conversando com a pessoa, está olhando no olho dela e você vai ver o sinal que daqui para frente você vai identificar qual é o problema e vai indicar a vitamina ou o mineral específico aí para ajudar ela nesse sentido. Então, como existem dentro da iridologia os mapas, né? Mas alguns sinais estão muito próximos, por exemplo, nos mapinhas, vocês não vão precisar de mapa. A garganta e a tireoide estão muito próximas, enfim. Nessa situação, ou em todas as situações, a anamnese é fundamental, tem que conversar com a pessoa. Então, a nossa abordagem de iridologia é uma abordagem sistêmica quântica, porque ela trabalha com as emoções, basicamente, né?
tudo é frequência, tudo é vibração. Como é que esses sinais, por que que esses sinais estão na íris? Porque o olho, ele é o cérebro, ele é parte do cérebro que a natureza projeta para fora para que a pessoa possa ter um discernimento, para ela saber, né, o caminho dela, a própria evolução de vida dela. Ela vai viver tudo isso com mais facilidade se ela conseguir enxergar as situações. O olho é projetado para fora através, o cérebro é projetado para fora através dos olhos, e todas as informações que chegam no cérebro, elas passam antes, aqui atrás, pelo bulbo olfatório, obviamente registrando as informações dos olhos e depois seguindo lá para o cérebro, né? Então, a íris é formada por cerca de 21 mil terminações nervosas que estão diretamente ligadas ao cérebro. Existe uma correlação dos olhos com o desenvolvimento embriológico do ser humano, da mesma forma que uma relação entre os órgãos, o corpo e a íris. Então, para que você trabalhe com confiança, o que eu posso citar aqui é que hoje existem muitos artigos científicos, inclusive publicados, a respeito de iridologia, corroborando aí coisas que os iridólogos têm falado há tanto tempo. E aqui num caso mais próximo nosso aqui, a USP, ela trabalha com a iridologia, e eu acho isso encantador, e ela desenvolveu um método através da iridologia para identificar diabetes, entendeu? A Clínica Mayo nos Estados Unidos trabalha hoje lá com os seus internos também com iridologia, então vocês se sintam seguros com o material que vai ser apresentado hoje aqui, tá? Então, tem algumas informações aqui sobre os olhos. Uma delas que eu acho mais relevante e interessante é que os olhos utilizam aproximadamente 65% da atividade do cérebro, o que é mais do que qualquer outra parte do corpo. Então, olha que coisa interessante. A relevância, né, das informações que os olhos trazem, não só a íris, mas a esclera, que é a parte branca dos olhos, né? E, de qualquer forma, a gente percebe que só nessa informação a gente tem aí a oportunidade de contar com o mensageiro, né, fidedigno, que são os olhos. Esse material a Érica depois vai passar para vocês, fiquem tranquilos. Devido, eu acredito que em função da nossa caminhada evolutiva no sentido aí, eu posso dizer até moral e espiritual e físico, a gente não contempla ainda todo o potencial dos olhos, né? Os olhos, eles estão sujeitos a informações que o nosso cérebro conhece. É tudo que não foi ensinado para você, tudo que você nunca viu, tudo que o seu cérebro não registrou como informação, dificilmente você vai enxergar, entendeu? Então, uma pesquisa interessante aí, que eu gosto de citar, só para despertar a curiosidade, né? É que esse cientista, esse físico, Rogério Santilli, ele foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel de Física. Ele desenvolveu um telescópio que ele consegue pegar imagens do ambiente que os olhos não enxergam. Ele estava na Bahia, se eu não me engano, na Bahia de São Francisco, utilizando aí esse telescópio para pesquisar a antimatéria. E, de repente, começou a pegar um monte de entidades com movimentos inteligentes e chegou-se à conclusão que não se sabe o que é isso, né? Esse estudo aí foi reiterado, mas sem um equipamento especial não se enxerga, né? Inclusive, essas formas aí, elas se deslocam, elas ficam sobre hospitais, presídios, residências, e eu acredito que no futuro o ser humano, em função da sua evolução em todos os sentidos, ele vai estar capacitado, né? Eu me lembrei de uma frase da Bíblia que eu achava sempre muito curiosa, né? E no futuro, quando o planeta Terra estiver regenerado, novos rolos serão abertos, né? Eu acredito que esses novos rolos serão realmente um ser humano mais capacitado quanticamente para viver em interação e harmonia epigenética com o ambiente que o cerca. Nós temos aí esses mapas que eu acho muito útil. Quando vocês estiverem com o material aí que a Érica vai mandar para vocês, se vocês quiserem imprimir, eu acho muito legal para o terapeuta,
entendeu? Nós temos o mapa aí, são todos mapas desenvolvidos e baseados na medicina tradicional chinesa. Nós temos o mapa da íris direita, da íris esquerda, o mapa da esclera e o mapa do sistema nervoso autônomo. É interessante vocês pegarem essa tela, é, em breve, quando vocês puderem, e mandar imprimir isso aí. Imprimir e deixar na mesinha de trabalho de vocês. Esse aqui é um exemplo de um gráfico de iridologia, como se olhássemos no espelho. Mudanças na cor ou na aparência da íris são indicados como mudanças na saúde da seção correspondente ao corpo. Então, os mapas, eles falam isso aí, tá? Essa região aqui é a região do cérebro, a região de cima, tanto na esquerda quanto na direita, né? No olho esquerdo, o coraçãozinho está aqui no lado direito, né? No olho direito, a tireoide, ela está aqui, e por aí vai. Quando vocês tiverem essas cópias na mão, ficará muito mais prático, em função até da evolução dessa pesquisa de vocês. Mas, pelo material que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, não há necessidade de se utilizar os mapas, porque vocês, a maioria das vezes, vão ver tudo isso aí a olho nu. Sim, observações a olho nu são possíveis. Olha só, esse primeiro olho aqui, ó, esse da esquerda aqui, esses anéis que vocês estão vendo é chamado anel de tensão. Isso aqui é anel de nervosismo, estresse. Geralmente, quando eles estão completos, quando esses anéis estão completos, é porque a pessoa ela tem um problema, uma dificuldade emocional na vida dela antiga. Estabeleceu-se, então, um anel de tensão completo. Aí, se ele for fragmentado, são situações do dia a dia, né? Então, aqui tem uma indicação da Catal. Aqui nós vemos um olho que tem uma informação muito interessante. E essa informação, nós vamos ver hoje no nosso material, é inclusive uma informação científica, publicada na revista Scientific American. Essa pessoa aqui, ela vive uma desadaptação com o ambiente. Nós vamos aprender isso hoje. E aqui nós temos uma pessoa, essas bolinhas brancas que vocês estão vendo, geralmente no olho de pessoas claras, dá para a gente ver isso aqui. Isso aqui é o sistema linfático que está estagnado. Mas vamos aumentar, avançar aí no nosso material. Ao unir a iridologia à sua abordagem terapêutica individual e suplementar nutracêuticos, minerais e vitaminas, temos o que chamamos de assertividade. Então, nós salvamos vidas. Vamos supor que você identificou lá um problema, isso aqui na aula do Miguel lá, mas eu trabalho com acupuntura. Você vai fazer acupuntura, né? E você vai lembrar que a suplementação, como foi falado, ela é necessária. Então, você vai unir o quê? A informação fidedigna, fidedigna, não é opinião sua. O que está escrito no olho da pessoa é uma realidade dela. Você vai só repassar a informação. Então, você pode trabalhar com a sua abordagem e com a indicação dos nutracêuticos. Aqui nós temos um arco senil e um sinal de envelhecimento acelerado. Olha só, você está conversando com a pessoa, está de frente com a pessoa, e você vê que em cima, aqui, ó, na região cerebral, a parte de cima, a região cerebral. Então, você está vendo aqui que existe uma névoa translúcida. Isso aqui significa uma deficiência microcirculatória no cérebro, consequentemente, um envelhecimento acelerado. Se ela tiver aí 40, 45, 50 anos de idade, esse tipo de arco aí é muito notado em pessoas acima de 60, 70, 80 anos. Mas, de qualquer forma, independente da idade, quando você observar essa situação no olho da pessoa, um arco senil, ou se ele estiver completo, geralmente ele começa aqui, ó. Não é interessante isso? Quem envelhece mais rápido, né? É o cérebro, a região cerebral, ela desgasta muito, né? E aí, geralmente, ela desce, ela fecha tudo isso aqui, ó. Essa região aqui entre a íris e a esclera chama limbo. Então, no limbo, nós temos esse anel aqui, tá vendo? Ele está grosso, incompleto, mas grosso. Isso aí chama-se envelhecimento acelerado ou arco senil. O que que nós podemos indicar? Combatendo o envelhecimento e a senilidade com o quê? Oxivit combate o estresse oxidativo, a formulação dele é perfeita para isso.
É um produto que você poderia chamar ele de rejuvenescedor, literalmente. Nós temos o Vitalzen. O Vitalzen, ele tem uma composição maravilhosa, mas principalmente agora que ele tem uma boa dosagem de triptofano. Eu tô trazendo hoje aqui para vocês uma novidade a respeito do triptofano, que eu acredito que vai encantar a maioria de vocês. Então, existe uma necessidade muito grande de fazer suplementação de produtos indicados para o funcionamento e metabolismo cerebral, mas que tenham o triptofano na formulação. E o Vitalzen ele tem. E o Yang Plus, né, que é um antioxidante também e é um promotor da saúde celular, da boa imunidade, o próprio nome já fala. Então, a gente consegue combater o envelhecimento e a senilidade com esses três produtos. Miguel, a pessoa talvez não consiga comprar os três, então fica a cargo de vocês. As três indicações são excelentes e aqui no caso é uma composição, entendeu? Vocês vão realmente barrar essa situação aí do envelhecimento e da senilidade. Anéis de tensão. Olha que interessante. Aqui nós temos dois anéis de tensão, né, praticamente completos, né? E, consequentemente, a situação aqui da somatização, quando ele está muito claro, você consegue ver que realmente existe um problema antigo aí, isso aí acaba sobrecarregando o sistema imunológico, principalmente o funcionamento celular. E aqui nós vemos o quê? Nós temos um câncer, dois nódulos de câncer, pode ser de útero, ovário ou próstata, em função aqui do sexo da pessoa e da anamnese, né? De qualquer forma, numa situação dessa, a pessoa tem que ser encaminhada para o médico capacitado para isso, mas nós precisamos tirar do corpo dessa pessoa, da mente dessa pessoa, do espírito dessa pessoa, o motivo aí desses anéis de tensão. O que é que eu indico para os anéis de tensão quando eu faço os atendimentos? Ó, anéis de tensão em qualquer grau. Vitalzen, a composição dele, acabei de comentar com vocês. Leucina, valila, isoleucina, triptofano, glutamina, vitamina C, B3, B6, B12, magnésio e selênio. É uma composição perfeita para o cérebro, perfeita. E o Mag-Catal, né? Com a sua tríade de magnésios importantíssimos para o cérebro, lembrando também que assim como o Vitalzen e o Mag-Catal, eles fazem uma suplementação, né? Uma reposição de minerais e vitaminas faltantes e que se estabelece aí o quadro de tristeza, depressão e monoideia, o magnésio, ele é o maior e melhor ansiolítico que existe. Infelizmente, a maioria dos artigos são artigos em inglês, mas todos eles, sem exceção, nos dizem isso. O magnésio, ele é melhor que Rivotril, ele é melhor que sertralina, é melhor que ácido valproico, ele é melhor que qualquer um desses. A gente só precisa fazer o quê? Adequar a dosagem, né? Antes de dormir, geralmente eu indico 2 Vitalzen à noite, 2 Mag-Catal à noite, para esses casos aí. E de depressão, tristeza, prostração, e de manhã também, se possível, um de cada. Mas, lembrando que o magnésio ele tem 400 processos metabólicos direto, ele é fantástico, mas para combater anel de tensão, que é uma informação que o corpo, os olhos estão dizendo que já se estabeleceu uma situação ali de degeneração em todos os sentidos, em função do emocional, Vitalzen, Mag-Catal e algumas mudanças de comportamento. Caminhada, conversar mais com aquele amigo ou amiga que você não conversa há tanto tempo, não é? Você procurar ingerir mais alimentos vivos, né? Então, a nossa indicação aí para os anéis de tensão. Se algum de vocês quiser que eu volte, vocês de alguma forma deixam um recado aí que eu volto na foto, tá bom? Eu quero que reforce na cabeça de vocês pelo menos uns dois ou três. Aí uma pesquisa recente, eu quero que vocês prestem atenção agora, porque isso para mim, maravilhoso, né? Para mim foi maravilhoso descobrir isso aí.
Nós temos lá no Vitalzen uma dosagem excelente de triptofano. O triptofano ele é um aminoácido essencial que o corpo humano não consegue sintetizar. Então, tem que fazer suplementação. Ele é precursor da serotonina e da melatonina, e o criptocromo, que é uma outra coisa, é uma proteína que tem nos nossos olhos, que ela pode perceber os campos magnéticos se expostos à luz azul ou uma luz qualquer ultravioleta. Acontece que o triptofano, quando ele está em boa quantidade no nosso organismo, ele absorve a luz ultravioleta e emite o dobro dentro do cérebro, numa sinapse bioquímica cerebral que não usa neurônios. Olha que interessante. Ele faz, inclusive, essa absorção dos raios ultravioletas do Sol é importante porque ele protege o organismo, especialmente o DNA e os fotorreceptores, dos danos causados pela radiação ultravioleta. Aí, o que acontece? Não é que ele bloqueia o raio ultravioleta, ele puxa tudo para ele, ele tira o raio ultravioleta que a pele está recebendo. Obviamente, você não vai ser vítima ali de nenhuma doença de pele, melasma, etc. E ele leva isso para o cérebro. No cérebro, ele vai fazer o quê? Ele cria uma rede fotônica de informações. Então, toda pessoa que ela tem uma boa dosagem de triptofano no corpo, o cérebro da pessoa trabalha, obviamente, com a rede neural, mas ele trabalha também com uma rede paralela, tipo Wi-Fi, baseada na luz que o triptofano coloca ali dentro, nos raios ultravioletas. Então, o criptocromo, ó, que interessante. Interessante não, fantástico e maravilhoso. O criptocromo, que é uma proteína que nós temos nos olhos, e os pássaros também têm, os peixes e as plantas, esse criptocromo, principalmente no caso das aves migratórias, elas podem viajar à noite ou durante o dia, ou com céu estrelado ou não, porque ela tem uma bússola no olho dela, chamada, composta por essas proteínas criptocromos, que ela é modulada quando ela recebe um elétron ou alguns elétrons que ela consegue captar do espectro da luz azul ou ultravioleta. Então, essa leitura do campo eletromagnético da Terra, que é feita nessa situação, os animais voltarem à sua origem, acasalamento, etc., ela depende da luz azul ou da luz ultravioleta. Então, vocês parem para imaginar uma coisa. Nós também conseguimos fazer leitura de frequência e vibração. Estou sintetizando, isso aqui é pura biologia quântica, né? É a nova biologia, a nova forma de entender a vida, entender o próprio ser humano e a natureza. Então, se nós fizermos uma suplementação de triptofano, nós estamos bem supridos desse aminoácido, nós vamos ter muito mais facilidade de discernimento a respeito das frequências que nos rodeiam. Se aquele ambiente ele tem uma boa frequência, se aquela pessoa tem uma boa vibração. E olha que coisa interessante, né? As plantas plantas, vírus e amebas e fungos não têm neurônios, mas eles são inteligentes, eles têm discernimento, eles são sencientes e eles conseguem criar esse campo de discernimento, inteligência e informação através de uma rede neural formada por essa dupla maravilhosa aí. Os criptocromos, que são uma classe de proteína, e através da luz ultravioleta ou da luz azul que está na natureza o tempo todo, né? Então, o nosso parceiro triptofano literalmente ilumina o nosso cérebro e nos capacita, né, a perceber o que está acontecendo no nosso entorno, no nosso ambiente. Então, a próxima vez que você sentir que o ambiente não está legal, que o papo não está legal, que a pessoa não é agradável,
e você comentar com alguém que está perto de você, não deixe mais a pessoa falar para você. Para com essas coisas, senão você vai ficar doido. Quem vai ficar doido é quem não procura sabedoria, né? Daqui para frente, ou a gente se capacita através de informações para que ela promova a nossa evolução em todos os sentidos, ou a gente vai ficar para trás cada vez mais, tá bom? Baixa vitalidade e imunidade. Olhou no olho da pessoa, tirou uma foto com o celular e viu ali na região cerebral um vergão, esse aqui, ó. Essa aqui é a região do hipotálamo. Então, tá vendo aqui que tem uma mancha perpendicular exatamente aqui, né? Esse tipo de sinal nessa região, que é a região do hipotálamo, indica baixa imunidade e pouca vitalidade psíquica, física e emocional. Ó, isso aí dá para você ver no olho da pessoa, não é? Ou então, se você tirar foto, quer saber a sua própria imunidade, imunidade dos filhos, do amigo, não é? Como é que está seu hipotálamo? É interessante que essa é uma questão também que você pode tanto pensar em ver pessoas que têm um comprometimento no hipotálamo e, consequentemente, predispõe à obesidade. Todo hipotálamo inflamado ele predispõe à obesidade. Assim como pessoas cansadas, exaustas, depressivas, né, consequentemente cai a imunidade. Vamos dar uma olhada. Confirmou, indica o que para a pessoa? Esse trio maravilhoso aí, ó. O Imunar, jogar a imunidade lá para cima, o Vital Zen e o Multicatal. Aí está a solução para desgaste psicológico do sistema imunológico e desgaste físico, tá bom? Mancha no hipotálamo lá em cima, Imunar, Vital Zen, Multicatal. Miguel, eu gostaria de colocar mais um ou dois, fique à vontade. Miguel, gostaria de tirar um, fique à vontade. Essa é a minha sugestão. O que eu quero é que vocês criem vínculos através dos olhos, que é uma ferramenta, é uma parte do corpo que está conversando com vocês, conversando com o terapeuta, e vocês tragam para a vida dessa pessoa uma solução com os produtos de alta qualidade confiáveis do Laboratório Catalmetric. Intestino sujo, baixa ou nula produção de serotonina, má eliminação fecal e alta intoxicação. Vocês sabem que 90% da serotonina que trabalha no cérebro, no corpo todo, ela é produzida no intestino grosso. Quando você está de frente com uma pessoa e você olha para a pessoa e você vê que o núcleo aqui da íris, aqui nós temos a esclera, que é a parte branca, aqui a íris, aqui a pupila. Quando você vê que em volta da pupila existe uma sujeira, porque é sujeira literalmente, inclusive a coloração ela é diferente do resto da íris. Essa pessoa aqui, ela não está produzindo serotonina. Nós fizemos um workshop lá com a Silvia em Campinas, e foi maravilhoso porque nós pegamos os produtos da Catal, montamos um protocolo e no final nós fizemos uma fila para quem tivesse interesse em saber se o organismo está produzindo serotonina ou não. É muito triste isso, né? Porque eu acredito que vocês vão encontrar essa sujeira e esse sinal aí, essa que é a região do intestino e do estômago. Essa região do intestino e do estômago. A maioria das pessoas, sabe, mais da metade da população está com o intestino assim, né? Isso aí acaba criando um quadro de intoxicação endógena, enxaqueca, tristeza, dor de cabeça, desânimo, tá bom? Então, em qualquer situação, seja qual for a cor do olho, olhou para a pessoa, enxergou na região do estômago e intestino, a região central aqui da íris, grudada aqui na pupila, não é? Se ela tiver suja, a coloração for diferente do resto da íris, a pessoa está intoxicada e não está produzindo serotonina. O que nós vamos indicar? Nós vamos indicar Inulivita, ele é fundamental. A inulina, que são fibras de frutas, elas são o alimento preferido da nossa microbiota. Inclusive, é um mecanismo muito bonito, como tudo na natureza é muito bonito, né? Eu costumo falar que o meu templo, a minha igreja é a natureza, né? Não é de vez em quando, você tem que contemplar, agradecer o tempo todo, né? Aliás, eu acho que meu último momento da vida eu vou morrer contemplando, encantado com alguma coisa.
Os anjos vão falar, leva tranquilo, porque ele está indo feliz. É muito bonito. A natureza é muito bonito, tudo é muito bonito. Lembrei de Gilberto Gil agora, né? Tudo é divino, tudo é maravilhoso. A inulina, o que que ela faz lá na microbiota? Quando ela começa a comer essas fibras de fruta, a danada da bactéria começa a produzir serotonina. Entendeu? Sempre que você estiver comendo uma fruta, uma maçã, uma pera, que seja, você vai perceber que daí a pouco você está um pouquinho melhor, porque você regulou a produção de serotonina. O Inulivita ele está pronto, né? Ele vem com um copinho dosador, uma conchinha dosadora. No rótulo tem a indicação. Você pode colocar ele na comida, você pode colocar ele no suco, você pode colocar ele em formulações de bolo, shake, vitamina, etc. O importante é fazer a suplementação de inulina, tá bom? No intestino disfuncional. Outra coisa, o glutamed. A glutamina, ela tem a capacidade de reconstruir é, 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 o endotélio, as microvilosidades do intestino delgado, ela reconstrói e ela regula e aprimora a modulação da captação de minerais, vitaminas e nutrientes. A glutamina ela é fundamental para o intestino, para a parede intestinal. E, consequentemente, o que é que ela faz? Ela veda as vilosidades do intestino delgado, dando um alívio para o sistema imunológico, porque o intestino aberto ele desgasta a imunidade da pessoa, porque fica passando o tempo todo, né, para a corrente sanguínea da pessoa, vírus, bactérias, macromoléculas de alimento, metal pesado, resto de infecção, inflamação e, consequentemente, judia do corpo todo. Então, o sistema imunológico vai lá, ele fica defendendo, macrófago, linfócito, etc. Só que chega uma hora que, se você não vedar o seu intestino delgado, você vai acabar criando uma doença autoimune. Todas as doenças autoimunes, eu acredito que todas as doenças começam no intestino, né? E o Magcatal, maravilhoso. Esses três magnésios aí, eles fazem o quê? Eles promovem o movimento peristáltico correto. O Magcatal ele promove a eliminação correta e ele promove a correção do pH, não só do intestino, mas de todo o organismo. Então, eu vou voltar na foto lá, porque ela é feia, merece lembrar, para fugir disso aqui. Tirou foto do olho, encontrou alguém perto com o intestino sujo assim, corra e pega um desses três parceiros aí e os outros que estiverem faltando, você pede aí para o seu representante. Eu acredito que na sala hoje tenha vários representantes, né? E compre esse trio aí para vedar o seu intestino, para fazer uma boa produção de serotonina, né? E melhorar a eliminação. Disbiose e permeabilidade intestinal. Acabamos de falar. Isso, olhou para o olho da pessoa, você está vendo um monte de raios, né? Saindo ali da íris, está vendo? Tanto esse olho claro quanto esse aqui. O que é isso aqui? É um intestino inflamado e permeável, passando um monte de sujeira para a corrente sanguínea e, consequentemente, prejudicando a sua imunidade. Olhou para o olho da pessoa, viu esse monte de raio saindo, o que eu vou fazer? Eu vou indicar Nulivita, eu vou indicar Glutamed e eu vou indicar Imunar. Por quê? Inulivita já expliquei, a glutamina, Glutamed eu já expliquei, mas o Imunar, se a pessoa chegou a esse ponto, isso aqui literalmente são dutos de esgoto. Isso aqui são dutos de esgoto. Vamos fazer uma brincadeira mórbida aí, de esgoto doméstico, não é? Jogando para o seu corpo um monte de sujeira que não era para estar no corpo. Tá vendo aqui, ó, outra coloração de olho, mesma situação. Intestino inflamado e permeável. Nulivita, Glutamed e Imunar. Por quê? Se chegou naquele ponto, naquele tamanho, né, de dutos, é porque a imunidade já está comprometida.
Miguel está falando para a gente aqui que a nossa imunidade ela também é controlada pelo intestino. Meu, 70% de todas as células imunológicas estão aqui no intestino. Fibromialgia. Como é que eu vou descobrir se a pessoa, mesmo que ela não me diga, se a pessoa tem fibromialgia? Quando você olhar para o olho da pessoa, e se for um olho claro, é mais legal ainda. Você vai ver que as fibras da íris estão muito abertas. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Aqui existem fibras que em iridologia, opa, em iridologia são chamadas fibras álgicas. Espera um pouquinho, só um minuto. Ó, essas fibras que estão aqui, eu ia apontar com o dedo achando que todo mundo estava vendo. Essas fibras aqui que vocês estão vendo, onde está escrito fibras álgicas, isso é uma indicação de fibras dolorosas. Aqui na foto à direita, nós estamos vendo mais fibras abertas. Você pode falar para a pessoa, você sente dores no corpo todo, e a pessoa vai confirmar com você. Tá bom? Deu para todo mundo entender? As fibras que compõem a íris, quanto mais compactas elas estiverem, melhor é a saúde e a carga genética da pessoa. Quanto mais abertas estão as fibras de uma íris, mais frágil é a saúde da pessoa e as informações genéticas. Uma outra coisa legal também, que vale a pena comentar com vocês, é que esse anel aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui existe um anelzinho, tá vendo, ó? Como se fosse uma linha. Essa linha aqui que vocês estão vendo é chamado de colarete na iridologia. Quando o colarete ele está bem estreito em relação à pupila, tá vendo que ele está quase encostando na pupila? Essa pessoa ela tem informações, a preponderância dessa pessoa são informações genéticas herdadas da mãe. Ela tem uma propensão genética, inclusive patológica, da mãe. Se esse colarete ele estiver bem distante da pupila, ela tem uma propensão genética dominante do pai. Colarete estreito, informação da mãe. Colarete mais aberto, informação do pai. Isso é bom para o terapeuta saber. Mas, enfim, a informação no olho da fibromialgia são acidez, nós estamos vendo aqui no olho direito, e são fibras álgicas, abertas. O que nós vamos indicar para essa pessoa aí? Porque ela vai falar, nossa, como é que você acertou? Né? Você vai falar porque eu estudo iridologia e está mostrando isso nos seus olhos. E eu gostaria de te indicar alguns produtos, ó, para acabar com essas dores aí. Curando a fibromialgia com o quê? Magcatal. Existe uma corrente de entendimento aí de que a fibromialgia, em função da complexidade hormonal da mulher e da questão da acidez e das emoções, ela acaba atraindo cristais de cálcio para a musculatura, e esses cristais de cálcio eles são dolorosos. Então, uma das primeiras coisas que acontece no seu corpo quando você faz reposição de magnésio de boa qualidade é que o magnésio ele tira todo o cálcio dos tecidos e coloca de volta onde tem que ficar, que é nos dentes, nos ossos, entendeu? O magnésio ele tem que nos acompanhar diuturnamente, o tempo todo, durante o dia, durante o sono, ele é muito importante. Muito bem. Eu já tive casos de pessoas que estavam tomando magnésio e falou, ó, eu não comentei com você, mas eu tive fibromialgia, não sinto mais nada. Magcatal, glutamina e o Articatal. A fibromialgia, ela não causa danos às articulações. Só que tem um detalhe, por que eu pus o Articatal aí? Porque ela se manifesta em torno das articulações.
uma das complicações da fibromialgia é que ela se manifesta no corpo todo, na musculatura toda, mas principalmente em torno das articulações. Então, é interessante também indicar o arte catal, né? Para que se evite aí uma evolução e para que a pessoa ela sinta menos dores, porque a composição do arte catal é uma composição que ela com certeza vai tirar as dores das articulações, caso hajam, mas ela não é um medicamento para tirar dor. Ela vai aliviar as articulações, promovendo uma restauração, uma reconstituição através dos minerais na constituição das articulações. Ó, que interessante o porquê da glutamina. Estudos recentes indicaram que os níveis de glutamina estão alterados em pacientes com fibromialgia e que reflete alterações na formação de neurotransmissores que contribuem para a dor. Então, existe uma situação estabelecida ali de fibromialgia e a pessoa ela não tem glutamina no corpo. O que acontece? Os neurotransmissores que espalham a dor para o corpo inteiro, eles estão sem a proteção da glutamina. Entendeu? Então, eu pensei nesse trio aí, viu? Mike Catal, glutamédio por causa dessa informação que é relevante, e o arte catal para aliviar as dores aí nas articulações, que geralmente acompanham, apesar de a fibromialgia não ser o motivo. Um caso grave de angina e sopro cardíaco. Quando vocês tiverem os mapinhas nas mãos, na íris esquerda, o coração ele está aqui, ó. Tá vendo? O coração ele está aqui. Essas duas íris são esquerdas. Se você estiver de frente para a pessoa e você enxergar no olho esquerdo ou direito da pessoa uma mancha vermelha, vermelha como sangue, nessa região, ó, essa região central aqui. Você pode perguntar para a pessoa se ela tem alguma cardiopatia. Faz uma pergunta de terapeuta. Cansa quando está andando? Sente alguma dor, palpitação, angina, papapá, né? E se a pessoa disser sim, você vai indicar o que eu vou passar para vocês agora. Se ela disser não, você vai recomendar que ela procure um profissional, né? O que a gente indica para casos graves de angina e sopro cardíaco? Querido Vitalcard, né? Suplemento alimentar à base de acetilcisteína, NAC, coenzima Q10, vitamina B6, metilfolina e metilcobalamina. Esses nutrientes juntos ajudam na saúde cardiovascular, na proteção de danos causados pelos radicais livres e no metabolismo da homocisteína, que é um indicador. A homocisteína é uma proteína que ela indica que a pessoa já tem algum problema cardíaco ou que ela virá a ter em função da inflamação ali dos vasos e microvasos. Então, o magnésio, ele controla o Vitacard, a composição dele é de proteção ao coração, como nós vimos ali, mas o magnésio, ele controla a atividade elétrica e cardíaca e a contração muscular. Daqui para frente, a partir de hoje, eu gostaria que vocês lembrassem do magnésio também como um marca-passo do coração. Ele mantém a frequência cardíaca correta, o magnésio, e ele melhora a contração muscular. O magnésio, na realidade, ele é um grande protetor do coração, viu? Mas por que você colocou Inulivita e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Será que não? Vamos aprender mais essa aqui, ó. Pesquisa atual da UFF comprova alteração na microbiota barreira intestinal que levam à translocação de bactérias e endotoxinas produzindo citocinas que atuam na insuficiência cardíaca. Falamos de permeabilidade intestinal lá em cima. Paralelamente, a disfunção miocárdica provoca isquemia e edema de mucosa, aumentando a permeabilidade da parede do intestino num ciclo vicioso. A insuficiência cardíaca é uma síndrome multissistêmica
com evidência acerca da participação do sistema gastrointestinal na sua fisiopatologia. Olha, e a gente encontra tanto médico reducionista, né? Lembrei de Descartes agora, né? Ele achava, né? E ele pregava isso. E a medicina até hoje ela entende isso, né? Que o braço é o braço, o intestino é o intestino, o coração é o coração, o fígado é o fígado, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, e cuida dele lá e fecha lá. Na realidade, está tudo ligado. Está tudo ligado, né? Um órgão ele depende profundamente do outro. Eu me lembro, inclusive, de um artigo científico que saiu alguns anos atrás, poucos anos. Se você tiver uma cardiopatia grave, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar o fogão. Você fecha o fogão e você vai comer durante 3, 4, 5 meses ali, vai fazendo exame, vai fazendo retorno e vai comer só alimentos crus. Sabe o que acontece com a microbiota? Quando você fecha o fogão e para de cozinhar os alimentos, a microbiota intestinal, ela produz um tipo de componente no sangue que ele é altamente antioxidante, especificamente para quem? Para o coração. Para o coração. Tá bom? Então, problemas do coração, mudança de comportamento, mudança na alimentação e VitaCard e Nulivita, e principalmente o magnésio, que é o marca-passo do nosso coração. Acidez generalizada. Quando você estiver de frente com uma pessoa e você vê o olhinho dela assim, mas muito clarinho, essa pessoa, nós já aprendemos hoje, ela tem fibromialgia, ela tem acidez generalizada, ela tem refluxo, ela tem obrigatoriamente uma pessoa com esse olho, gastrite crônica ou aguda, entendeu? E o que é pior, esse quadro de acidez generalizada predispõe a problemas alérgicos seríssimos, né? Essa pessoa aí, ela tem uma alergia profunda à proteína do leite e ao glúten, essa pessoa não pode tomar leite, né? E é o seguinte, sempre que vocês forem observar a íris da pessoa, deem uma olhada na esclera também, porque tem uma ocorrência nessa foto aqui que corrobora tudo o que eu disse para vocês a respeito de iridologia e da magia e da ciência dessa técnica. Vocês estão vendo aqui na foto que existe um desenho feito com microvasos que parece um seio, uma mama. Tá dando para ver, Zilda, Vivian? Tá dando? Não parece um abdômen e parece ter uma mama aqui, não parece? Qual a região da mama nos dois olhos? A região da mama é exatamente no limbo, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, em qualquer olho. E aonde nós temos uma indicação de tumoração na região da mama. Miguel, me explica direito, porque eu achei isso aí muito relevante ou muito sério. Como é que você vai se preocupar quando as manchas estiverem bem escuras? Quando as manchas forem marrom, marrom clara, ali já tem que se preocupar, porque é uma disfunção celular que está promovendo uma situação mais complicada, né? Agora, se você pegar uma mancha mais escura ou negra, aquilo ali já é um tumor, é uma degeneração. Obviamente que você não vai poder chegar para a pessoa e sair gritando e falando, está com câncer na mama, papapá. E mais uma coisa que eu vou contar para vocês, viu? Geralmente, quando vocês detectarem essa situação na região das mamas, a pessoa já sabe. Ela já fez exame, ela sabe, ela vai ficar contente até de falar, nossa, estou fazendo o tratamento certo, estou me cuidando, e ele ou ela é um bom terapeuta, porque ele viu assim como um médico, viu? Com todos aqueles equipamentos sofisticados, né? Mas isso aqui é muito relevante. Lembra dos mapas que eu falei lá? Nós temos os dois mapas da íris e nós temos o mapa da esclera. Quando o olho da pessoa for muito escuro e você não conseguir enxergar nada, você pega o mapinha da esclera e vê onde é que tem mancha no olho da pessoa, está escrito lá o nome dos órgãos, você fala, ó, você tem uma disfunção em tal órgão. Mas isso aqui foi muito interessante, porque foi uma situação realmente quântica, não é? O psicológico e emocional da pessoa, a psicossomática da pessoa,
ela desenhou, não é? É uma preocupação dela no olho, em função de uma disfunção que ela já sabe, né? E aí você olha na região da mama, nos mapas do olho, e você vê que tem uma disfunção em informação aqui. O legal dessa informação é que isso aqui é 100% de cura, entendeu? Pela coloração. Se tivesse negro e escuro, seria mais complicado. Então, o que que a gente pode fazer para combater a acidez endógena? Acidez, a gente acaba com a acidez com a dolomita Dr. Cano e o Mag Catal. Eles são alcalinizantes, indicados em caso de acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, esvaziamento intestinal, correto? Dor de estômago, enjoo, náusea, vômito, má digestão e queimação. Literalmente, os dois corrigem o pH do terreno biológico. Também ajudam na recuperação da musculatura para melhorar o tônus muscular. Tem que ter Mag-Catal, taurato, bisglicinato e dimagnésio malato. Composição importante. Intoxicação. Olhou no olho da pessoa, viu um anel escuro em volta. Opa. Viu um anel escuro em volta da íris. Essa aí é uma característica de intoxicação diária. Vocês se lembram lá do intestino, intestino sujo? Como é que ele estava soltando intoxicação para todo o organismo, para toda a íris? Aqui no caso, é uma característica de metais pesados vindos de fora. O que é que causa isso aí? Muito café, muita Coca-Cola, muito chocolate, e uma coisa que é assustadora, mas é verdade, muito chá, sabe, chá em excesso, entendeu? Eu tive o caso de uma terapeuta lá em Poços de Caldas, que ela ficou brava comigo, hein? Porque é uma mulher que se cuida, uma mulher higiênica em todos os sentidos, né? Mas ela tinha um vergão em volta da íris mais forte que esse aí. E eu fiquei sem graça, falei, como é que eu vou falar para ela que é intoxicação isso aqui, né? Ela é uma terapeuta, e ela discordou de pronto. Ela falou, não, eu não tenho nada que me intoxique de forma alguma. Eu falei, mas vamos conversar, quem sabe a gente descobre, né? Ela falou, nossa, minha rotina é tão tranquila, levanto de manhã, faz mais de 20 anos que eu tomo chá de cravo, e o chá de cravo ele desintoxica, não sei o quê. Eu falei, nossa. O chá de cravo, tomado muitas vezes, ele vai acabar te intoxicando, né? Aliás, tudo que é demais acaba fazendo mal, tá bom? Olhou no olho da pessoa, viu esse vergão escuro, pode falar, está com um pouco de intoxicação, né? E eu vou te indicar o que para isso aí? Eu vou te indicar multicatal e a vitamina E. Vamos entender por quê? Processo natural do corpo. A desintoxicação pode ser acelerada com as vitaminas C e E, notadamente no fígado, devido às suas propriedades antioxidantes, eliminando radicais livres e toxinas. Além disso, vitaminas do complexo B, como B1, B6 e B8, também desempenham um papel importante na desintoxicação e eliminação de substâncias tóxicas. Então, você vai recomendar para aquela pessoa intoxicada lá: olha, você precisa fazer uma caminhada, precisa tomar mais água, e eu vou te indicar dois produtos que vão te ajudar a promover essa desintoxicação, principalmente do fígado, né, e de todo o corpo, que é o multicatal e a vitamina E da Catalmatic. Ó, arteriosclerose. Chegou perto da pessoa, tirou foto, percebeu que existe uma névoa em volta da íris da pessoa ou em qualquer região. Essa, dentro da linguagem da iridologia, isso aí é chamado de anemia das extremidades. Por que é anemia das extremidades? Porque os microvasos não estão mais suprindo, né, os órgãos periféricos, como o pé, como a mão, couro cabeludo. Então, artérias e vasos perdem elasticidade, as veias perdem a capacidade de contrair e logo dilatam, formando varizes. A gota e a flebite são bons exemplos disso, como também o reumatismo e a artrite, que aparece em consequência da arteriosclerose. A aterosclerose são os ateromas que se formam dentro de veias e artérias. A arteriosclerose é literalmente o endurecimento das veias e artérias e microvasos, em função principalmente
de uma má suplementação de cálcio, né? O cálcio, se ele não for acompanhado da vitamina K2, do magnésio e da dolomita do Dr. Cânio, se ele entrar sozinho, o cálcio, se ele entrar sozinho no organismo de uma pessoa acima de 40, 50 anos, ele literalmente vai tirar 5 anos de vida dessa pessoa. Ela vai morrer 5 anos antes do que deveria morrer lá para frente. Por quê? Ele calcifica tudo dentro do corpo. Porque você imagina uma pessoa que ela faz suplementação de cálcio durante uma vida toda. Meu, a gente come cálcio o tempo todo. Tudo tem uma quantidade legal de cálcio ali, né? Mas esse cálcio ele precisa ser bem direcionado, né? Então, o motorista do cálcio no corpo é o magnésio. Mais recentemente a gente descobriu que a K2 ela realmente é muito eficiente e a dolomita do Dr. Cânio também, tá bom? Aí o que que acontece, ó? Essa névoa toda em volta do olho é microcirculação deficiente. Tá vendo? Aí nós temos essa seta indicando para o problema antigo estabelecido, e aqui nós vemos que as artérias realmente estão comprometidas com dificuldade de circulação. O que é que nós vamos indicar nesse caso aí? O nosso campeão, né? Que é o Mag Catal, que ele vai chegar nesse cálcio e falar: você não pode ficar aqui, você vai ter que trabalhar e ser útil em outra situação, nos ossos, nos dentes, etc. A vitamina D3 com a vitamina K2, né? Que seria assim uma preciosidade nos casos de arteriosclerose, e uma suplementação com colágeno de boa procedência, aí da linha Woman, que é um colágeno, são acho, 2 ou 3, né? Colágenos na linha da Catal Medic aí. Combater a arteriosclerose com o Mag Catal, vitamina D3, vitamina K2 e com o colágeno fundamental. Para terminar, uma situação muito corriqueira, triste e estabelecida na nossa sociedade moderna, tão mesquinha, tão individualista, tão machista, tão limitada de bons sentimentos, né? Uma sociedade que de repente resolveu ficar invejosa, mentirosa, manipuladora, que esqueceu que o amor é o que move a vida, né? Que esqueceu que o amor é a cura, né? Consequentemente, ela empurra pessoas de bom sentimento, pessoas sensíveis, pessoas limpas de coração para uma situação de desadaptação epigenética. Nós temos que brigar contra isso, entendeu? Um pensador hindu chamado Krishnamurti, que ele falava, ó, você se sentir limitado, você se sentir impedido de ser pleno na sua vida, você pelo menos seja responsável com você, porque você vai, as pessoas estão te observando o tempo todo, eles vão querer ser iguais vocês, você não é consciente, responsável, verdadeiro e transparente, você já quebrando um elo dessa corrente narcisista que o ser humano criou, já é de grande tamanho. Seja um bom exemplo para as pessoas agindo de forma amorosa e responsável com você mesmo. Manchas castanho escuro em uma íris podem ser um sinal revelador de desadaptação e DNA em processo de metilação induzido pelo ambiente. O que é um processo de metilação? Um processo de metilação, tanto de uma forma positiva quanto negativa, é quando o DNA do corpo da pessoa ele começa a fazer uma leitura radical do ambiente. Entendeu? Essa pessoa ela se torna triste, depressiva, desadaptada, né? Ela se acha incompreendida, deslocada, e os olhos mostram isso. Quando você chegar perto de uma pessoa e você encontrar muitas manchas juntas, muitas manchas escuras, essa pessoa está com o organismo todo num processo de metilação, que é uma leitura epigenética do ambiente, só que nesse caso de uma forma negativa e destrutiva. Prestem atenção nessa situação, não custa nada conversar com a pessoa, principalmente se ela for uma pessoa próxima sua, olhou no olhinho dela, se tiver muita mancha, fala, vamos sentar um pouquinho? Vamos. Ó, eu sou terapeuta, trabalho com isso, estava vendo os seus olhos que você está vivendo um momento de desadaptação. O que está acontecendo? É com o trabalho, é com o seu relacionamento, com o lugar que você mora. A gente pode conversar sobre isso, entendeu? Olha que interessante. Esse é um assunto de iridologia que saiu publicado
na melhor revista científica do mundo, que é a revista Scientific American Brasil. Nós temos 3 revistas científicas muito sérias no mundo, né? É a Cell, a Nature e a Scientific American. Tem outras mais de nome menor, mas é um artigo sobre iridologia publicado em uma revista científica. O que nós vamos indicar para essa pessoa? Uma melhor adaptação epigenética através do quê? Através do Vital Zen. Nós vamos promover equilíbrio físico, emocional e neurológico dentro dessa combinação natural sinérgica de aminoácidos, vitaminas e minerais que auxiliam a manutenção da saúde celular, em especial dos neurônios. O Vital Zen ele fornece nutrientes essenciais às funções neurais básicas. Mas, Miguel, você colocou ali o Catal Vision. Por quê? O que tem a ver o Catal Vision com uma tristeza profunda, com uma desadaptação do ambiente em que a pessoa vive? E eu vou contar para vocês. Olha a maravilha da criação. Descoberta recente da Universidade de Kyoto, no Japão, publicada na revista Nature Scientific, desvendou, através de pesquisa com ressonância magnética, que tem uma região dentro do cérebro chamada precuneus, que ela é responsável pelo nosso mapeamento visual e é responsável também pela estabilidade do nosso bom humor, da nossa felicidade, da nossa predisposição em tocar a vida e do nosso contentamento com as coisas. Que loucura! A mesma região do cérebro que toma conta da acuidade visual, ela é responsável pela nossa felicidade. Não é maravilhoso isso? Então, a pessoa numa desadaptação, você vai indicar para ela Vital Zen e você vai melhorar a função desse sentido dela, que é a visão, para ela ter uma melhor, para ela enxergar melhor as coisas boas que acontecem com ela. Sabe por quê? Vocês lembram do nosso assunto lá? Porque os olhos, eles têm criptocromos, que é uma classe de proteína que vai precisar do triptofano que está ali no Vital Zen, que vai promover uma grande liberação dos raios ultravioletas dentro do cérebro, formando uma rede neural a favor da sua felicidade. É por isso que eu não gosto de profissionais, terapeutas ou mesmo médicos que criticam o protocolo de outros profissionais. Porque, de repente, aquele profissional, por mais estranho que seja o protocolo dele, ele tem alguma informação nova, muito legal aí, que você não sabe. É mais legal chegar para ele e falar: por que você colocou ali o Catal Vision com uma pessoa que está depressiva? O Vital, sim, eu concordo, mas para o olho não, o olho não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. A região do cérebro responsável pela felicidade é a região do cérebro responsável pela sua acuidade visual, né? Vital Zen e Catal Vision. Tá aí, ó. Publicação na capa da revista Científica América Brasil. Os olhos, eles são literalmente janelas da mente. Eles nos contam coisas incríveis e eu espero que hoje aqui eu tenha compartilhado algumas delas. Foram várias informações. A Érica vai mandar esse material para vocês. Mas se vocês gravaram uma ou duas e os produtos correspondentes, eu fico muito feliz. Já me dou por satisfeito. Viu? Final da nossa apresentação. Olha que frase bonita, lá no livro de Lucas 11:34, tem também essa citação no livro de Mateus, eu não me lembro qual o capítulo e versículo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente, o seu corpo estará cheio de trevas. Olha que maravilha, o apóstolo Lucas lá no Novo Testamento já falando de física quântica, não é maravilhoso isso? Gratidão pela presença de vocês. É uma honra vir aqui de vez em quando falar com vocês. E agradeço a nossa Érica querida aí pelo convite.